E eu queria jogar para vocês este ponto, porque o projeto ele proíbe a adoção exclusiva do voto eletrônico. O texto ainda vai passar no plenário da casa, né? Para quem não sabe, e é importante frisar isso, todas as casas legislativas do Brasil têm uma comissão de Constituição e Justiça. Então, na Câmara Federal tem uma, no Senado tem outra, todas. Vereança, todas. Assembleias legislativas, todas. E a importância da CCJ é que ela vai determinar se é ou não constitucional. É um órgão do poder legislativo. E eu vou começar essa com a Duda, porque eu vejo o sistema ou contra-atacando, e a gente vai ver aqui algumas manifestações sobre isso, ou simplesmente freando na hora de colocar isso na pauta do plenário. Duda, como que você enxerga? Com certeza. Vão tentar fazer de tudo para isso não avançar. Acontece que eu gosto quando você diz que chamar de voto impresso traz uma impressão errada para a coisa, porque de fato traz. O voto não é que ele é impresso. Quando a gente fala que o voto é impresso, fica parecendo que a pessoa vai pegar... Sabe quando você, hoje em dia, nas eleições, que você sai com o comprovante de votação e leva para casa? As pessoas pensam que é isso que é o voto impresso. Não é isso. Existe uma pequena cúpula do lado da urna, já tem o projeto dessa urna, inclusive, qualquer um consegue ver a foto desse projeto na internet, uma cúpula de acrílico do lado, você vota e ela faz tipo maquininha de impressão de nota fiscal. Ela imprime uma nota fiscal do seu voto escrito, tá, o voto foi para esse candidato aqui. Você confirma e esse voto é despejado em uma outra urna. Caso, eventualmente, depois do final das eleições, alguém queira levantar suspeitas com relação aos votos, você viu o seu voto em papel sendo colocado ali dentro. O seu voto eletrônico, você não vê ele viajando pelos sistemas invisíveis da internet. Então, ele cai ali. Deu algum problema? É só contar. As pessoas que votaram viram o voto caindo certo ali. Não tem como questionar aqueles votos. É simplesmente uma medida a mais de segurança. O voto sequer deixa de... Eu acho que a Duda ficou muda. Eu acho que a Duda tá mutada aqui. Ou eu que... Não. Duda, não, ela falar. Ficou mesmo. Perdão. Voltou agora. Vai voltou? Lá. Voltou? Ok. Sabe que eu acho que o volume dela tá tão alto que tá estourando ali na captação. Se tivesse como diminuir um pouco a captação do... Isso é o pessoal que precisa diminuir aí na sala, não é? Eles estão resolvendo isso daí, mas pode falar que você voltou aqui. Beleza. O voto sequer deixa de ser eletrônico. Ele só deixa de ser exclusivamente eletrônico. É uma medida de segurança a mais. Então, a gente já teve esse debate, foi um debate muito extenso há uns anos atrás, e esse debate vai continuar sendo extenso porque não faz sentido algum viver num país onde as cortes responsáveis pela segurança das eleições se negam a implementar uma medida de segurança a mais nas eleições. O voto auditável não deixa de ser eletrônico. A urna eletrônica que eles tanto idolatram como se fosse um deus, não vai deixar de existir. Ela só vai ter uma medida de segurança a mais. E é óbvio, para nós, é óbvio os motivos de eles não quererem esse método de segurança a mais. Pra gente, a gente já sabe, toda eleição é passível de suspeita. Inclusive, Flávio Dino, que hoje é ministro da STF e que diz que as urnas são infalíveis e bonitas e cheirosas, já questionou a eleição da urna eletrônica na época em que ele concorria para a eleição. Ele mesmo já questionou essas eleições. Então, por que antes podia e agora não pode mais? Porque agora quem está reclamando é a gente. E a gente cai naquilo que o próprio Wagner falou. O problema não são pessoas com opiniões polêmicas. O problema não é a opinião em si. O problema é quem está emitindo. Agora somos nós que estamos questionando a validade das urnas eletrônicas. Agora somos nós que queremos uma medida de segurança a mais. Quando eram eles, estava tudo bem, é um equipamento, é uma máquina, máquinas falham, tudo bem a gente querer questionar. Quando é a gente, não. Máquinas não falham. A urna é Deus, ela não comete nenhum erro e a nós só cabe calar a boca e aceitar o que aparece na TV depois de algumas horas após a eleição. Então, vamos torcer para isso passar, mas é óbvio que essa oposição, que quem está oposto a nós, a nossa oposição, vai tentar barrar.
esse projeto, porque para eles é muito conveniente que as eleições continuem com essa segurança a menos. Para eles é muito conveniente. Para eles é muito conveniente, Duda, e a gente tem um trecho de um vídeo. O Wagner, se ele não viu, eu acho que ele vai adorar, porque eu vou jogar, Wagner, a Natuza Neri no seu colo. E eu sei que você sempre gostou da Natuzinha, você sempre teve um carinho imenso por ela, e hoje ela vai sussurrar palavras de amor e palavras equilibradas, ponderadas, de uma mulher que definitivamente não é uma histérica. Vamos lá. Está acontecendo que o Arthur Lira promoveu um acordo em que o PT, e o PT topou esse acordo, o articulador político do governo, Alexandre Padilha, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, aceitou esse acordo de que o PT ficaria no primeiro ano e o partido de Bolsonaro ficaria no segundo ano. E aí está dando lógica, né? Virou a porta do inferno. A Comissão de Constituição e Justiça virou a porteira do inferno. Eles sabem que isso não vai passar, eles sabem que em 2021 o Congresso derrotou quando o Bolsonaro era presidente da República, quando o Bolsonaro era forte. Imagina agora, é claro que não vai adiante. É para fazer jogo de cena, é para fazer terrorismo com a sociedade, é, como disse o Pedro, para deixar pronto para plenário, porque aí quando a Câmara dos Deputados ou o grupo político da vez quiser chantagear este ou qualquer outro governo, faz uma votação relâmpago do projeto da proposta do voto impresso. É tudo tática terrorista, tudo. O que faz, eventualmente, o Centrão, quando bebe na fonte da extrema-direita. Então, a Comissão de Constituição e Justiça hoje é controlada por uma parlamentar considerada de extrema-direita. Não sou eu quem estou dizendo. A Carolina Detoni é considerada uma política de extrema-direita. E ela hoje comanda a principal Comissão de Constituição e Justiça. Pode abrir. Adri Jorge. Qualquer proposta no Congresso Nacional, porque lá, nesta comissão, se avalia se aquele projeto, aquela emenda... Pode tirar o vídeo, pode pausar. Os princípios constitucionais ou não, se ela é relevante para entrar na tramitação da Câmara dos Deputados ou não. Tem uma CCJ também no Senado, então tem duas CCJ. Vamos lá. Só um segundo. Calma, vamos lá. Wagner, isso é terrorismo, Wagner. Isso é terrorismo. A Carol Detoni, fontes... dizem, pode colocar o Adriles tá dando problema ainda na live. Matheus, entra na live aí, toca você, Matheus, por favor. Senão a gente vai ficar travadão aqui. Bom dia, Adriles, tudo bem? Bom dia, flor do dia. O Wagner, eu queria ouvir o Wagner sobre essa fala da Natuza, porque eu não achei nada histérica, eu acho um absurdo a gente pensar que isso pode ser histeria dela, mas assim, eu fiquei curioso. Sabe aquilo que é sabido, sabidamente, notoriamente sabido pelos sabedores de tudo, meu querido Wagner? Que a Carol Detoni é de extremíssima direita. Dizem as vozes da cabeça da Natuza Neri. Sim, não é ela que está dizendo, né? É só um fato dado e óbvio, é de extrema direita. Nessas horas... teria que ter alguém ali para perguntar para ela o que é extrema-direita, né? O que exatamente seria? O que ela considera uma direita moderada? Essa é a pergunta que eles geralmente não sabem responder. Posso voltar para a bancada para fazer uma pergunta geral? Vocês sabem claro. quando foi a primeira vez que passou a proposta do voto impresso e foi barrada, né? Sim. Foi vários anos, né? A gente teve 2018. Diga lá, Adriles. Em 2002... Em 2002 eles já estão... Sim. A mais recente, você falou a mais antiga, né? A mais antiga. Desde 2002 eles estão barrando esse voto impresso. Desde que o Lula assumiu o poder, basicamente. E é muito interessante se você volta, né, um pouco para o passado e começa a observar que de 2018 para trás não era um tabu, assim, um crime imperdoável você questionar as urnas eletrônicas. A Globo fazia matérias mostrando possíveis fraudes nas urnas eletrônicas o tempo inteiro. Na eleição de 2014 teve matéria sobre fraude. O partido do Aécio falou sobre fraude, falava sobre possivelmente ter acontecido. Então, assim, não eram temas que eram proibidos de se debater na democracia. Era algo comum. Várias matérias em algumas cidadezinhas pequenas, não necessariamente uma fraude generalizada na eleição presidencial, mas pequenas fraudes em pequenas cidades. Então, foi realmente de 2018 para cá que esse virou um tema que você não pode debater.
já passou algumas vezes. A proposta, como foi dito ali em 2018, já tinha passado a proposta do voto impresso, e você tem vídeos que parecem assim de uma realidade paralela, do Barroso e do Gilmar Mendes defendendo isso, falando que a nova urna onde você vai depositar, onde vai ter o voto impresso sendo depositado, que ela é muito bonita, que ela é moderna, que é uma camada... Hoje em dia quase não dá para imaginar o Barroso falando isso, né? Falando de uma forma positiva, o Gilmar Mendes. Tem vídeo deles falando sobre tudo isso. Então, se sabia que era só um sistema mais seguro, que era uma evolução natural, que, enfim, tem aquela famosa frase, né, que a mulher de César não basta ser fiel, ela tem que parecer fiel. Já falaram algumas vezes que a eleição ela não basta ela ser segura, ela tem que parecer segura. Hoje a gente tem o oposto, parece que tudo que o nosso judiciário faz é tentar fazer com que as nossas eleições pareçam mais inseguras. Não tem como você não se perguntar por que tantas pessoas, de repente, passaram a ser contra um sistema a mais de segurança na nossa eleição. Qual é o grande problema disso? E a gente tem que usar essa questão da semântica, porque tem sempre essa disputa semântica entre direita e esquerda, geralmente, e aí eles tentam fazer o voto impresso parecer algo arcaico, algo inseguro, um retrocesso, como bem disse a Duda, que você vai pegar o voto e vai levar para casa, e aí vão começar a fazer pressão para você provar que você realmente votou naquela coisa de compra de votos, né? O que é uma mentira, porque, assim, e é pura desonestidade, porque todas as pessoas que embarcam nessa narrativa sabem que não é essa a proposta, nunca foi. Que você não leva o canhoto do voto para casa com a prova de quem você votou. Ele é depositado numa urna lacrada, você não tem nem acesso. A única coisa que você tem é a confirmação visual de que o voto que você digitou na urna realmente foi registrado para aquele candidato, que hoje em dia você não tem como saber. Se, por um acaso, tivesse um software malicioso na urna, no momento que você clicou confirma, mudou o voto que você registrou lá para outro candidato, você não tem como saber, porque você não vê aquilo, de fato. Você vê o que aparece na tela, e só. Então, o voto impresso é uma camada mais de segurança, não deveria ser algo tão polêmico e controverso. Eu não sei, a essa altura do campeonato, quão otimista a gente pode ser sobre a implementação, de fato, dessa camada mais de segurança. Mas é importante, na minha última participação aqui no Fio Diário, a gente falou sobre o que a direita teria que fazer parecido com o que foi feito lá nos Estados Unidos para que o Trump garantisse a sua eleição. E lá eles melhoraram o sistema eleitoral, aumentando a fiscalização nos estados que pareciam que tinham dado problema. E aqui, será que a gente vai ter a possibilidade de tentar melhorar o nosso sistema para tornar ele mais seguro e garantir que a eleição de 2026 vai ser idônea? Essa é a dúvida, né? Essa é a grande questão, e eu já quero jogar, já que eu joguei a Natuza Neri no colo do Wagner, e ele soube lidar muito bem com a Natuza, né? O Wagner soube administrar muito bem a Natuza, porque eu acho surreal. Acho surreal ouvir uma pseudo-jornalista, né, falar que isso é terrorismo, terrorismo do legislativo contra quem? Contra quem? Bicho grilo? Contra o Barroso? Então vamos ouvir o Barroso, Adriles. Aí eu vou jogar agora o Barroso no Adriles. Vamos lá. No país em que ainda se rouba carga, em muitos lugares em que você tem milícias, em outros lugares que você tem o Comando Vermelho, em outros lugares os amigos do Norte. Depois de transportar, nós teríamos que armazenar esses votos, porque o histórico brasileiro de voto de papel é o histórico em que as urnas desapareciam ou eram engravidadas. Portanto, tem que armazenar. E depois contar à mão. E aí, Adriles? Barroso, ele sabe de tudo, cara. A gente não precisa mais de eleição. Eles já tomam conta do país. Olha, todo o mundo civilizado, democrático e livre do país não faz exatamente votação por voto impresso. Se eu não me engano, tem alguns estados americanos e tem alguns países que fazem exatamente junção entre o voto eletrônico e o voto impresso. Se o Brasil não tem condições, materialidade, competência para fazer uma contagem manual de 5%, que é o projeto, inclusive, que está lá na CCJ, dos votos contabilizados pelo voto impresso, então o Brasil não tem condição nem de fazer eleição. Que justiça eleitoral é essa, meu Deus do céu? O cara está justificando fraude do século XIX, do século XX, ou coisa do tipo assim,
para não entabular a possibilidade de fazer uma votação segura, concomitante ao voto eletrônico. Ninguém quer acabar com o voto eletrônico, simplesmente quer se dar mais uma segurança maior à votação. Isso tudo começou por quê? O Bolsonaro realmente começou a contestar a segurança das eleições, dizendo e contestando os votos o tipo de votação eletrônica que era feito no país. Você pode criticar o Bolsonaro por isso? Pode. Mas então você vai ter que criticar todo mundo. O Ciro Gomes fez, o PMDB fez, o PDT fez. E pasmem, sabe quem fez isso? Sabe quem entabulou um processo de fazer uma votação manual de papel para além e conjuntamente ao voto eletrônico? O próprio Tribunal Superior Eleitoral. Sim, o Tribunal tem vídeo no YouTube, se você procurar bem, lá o Tribunal Superior Eleitoral falando da possibilidade da materialização do voto para além do voto eletrônico. Então, tudo isso começou exatamente pela maneira, um pouco, acho que até atabalhoada do Bolsonaro, de criticar o sistema de votação eletrônica. E aí criou-se exatamente uma animosidade em relação a isso, a ponto de dizer que qualquer tipo de crítica ou contestação ao voto eletrônico fosse uma tentativa de golpe. Pior, uma tentativa de golpe de uma extrema-direita golpista, a ponto de você chegar e tornar inelegível um presidente eleito do país por ter convocado embaixadores para falar sobre a segurança eleitoral. É isso que é temerário. Você tornou inelegível um homem que queria dar maior segurança eleitoral, sendo que, de maneira atabalhada ou não, o Bolsonaro queria dar mais amplitude à possibilidade de aferição do voto. Essa contestação que foi feita pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral do passado, que foi feita pela quase hegemonia dos políticos do passado, por uma questiúncula política, tornou-se inelegível o Bolsonaro, por uma questiúncula política, começou-se questiúncula não, essa questiúncula é enorme, começou-se a perseguir pessoas conservadoras, pessoas de direita, pessoas ligadas ao Bolsonaro, como se fossem golpistas porque queriam uma amplitude do processo eleitoral no país. Isso é uma tentativa, isso já é uma fraude simbólica da democracia. O sujeito que diz que é antidemocrático, o sujeito que quer ampliar a possibilidade. Nos Estados Unidos, meu Deus, o Trump falou 1000 vezes, você pode contestá-lo, que houve fraude na eleição, na penúltima eleição, em que ele perdeu para o Joe Biden. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Foi provado que houve fraude? Não foi. Mas também não foi provado que não houve. E numa democracia segue o jogo. Você contesta o processo eleitoral, você contesta a Suprema Corte do país, você contesta o juiz eleitoral. Nos Estados Unidos, tudo isso é contestável. E o que acontece? Nada. O Trump foi condenado nos processos. Você contesta o parecer jurídico, o veredito jurídico de uma condenação do Trump. E o que acontece? O Trump está lá eleito presidente da República, normal, segue o jogo. A democracia é isso, é feita de diálogos intermitentes, às vezes malucos, e conflitos. Senão não é democracia, é tirania. Por isso que a gente vive uma ditadura do judiciário. Sobretudo o judiciário eleitoral, em que você não pode contestar a justiça eleitoral. Eu contestei. Nem falei de voto. Falei que havia censura explícita, que o Bolsonaro não podia dizer uma série de coisas, o Lula podia fazer tudo e a esquerda podia fazer tudo. E fui censurado. Isso já é uma fraude simbólica eleitoral, tá? Antes que me prendam, pelo amor de Deus. A parcialidade de uma justiça eleitoral contra um determinado espectro político, com o endosso da Rede Globo, que diz que a dona Natuzaneri falou, qualquer contestação ao processo eleitoral é tentativa de golpe da extrema-direita. Isso não é democracia. Isso é ditadura. Ditadura, inclusive, do processo eleitoral. E o que eu fico estarrecido, né? A gente tem... Vocês lembram do Barrosinho na Câmara, lá no Congresso Nacional? Lembra do Barrosinho? Vamos colocar o Barroso para quem... É bom repetir, né? Nas palavras dele. Barroso, eleição... Eu brinquei que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Depois ele continua. Tá filmando?